Oiê! Nesse vídeo eu vou te explicar como revalidar o seu diploma para os Estados Unidos e fazer a sua residência lá ou o seu fellow. Esse vídeo serve tanto para você que é estudante de medicina desde o primeiro semestre e pensa em fazer residência ou fellow lá fora, ou para você que já é médico e quer revalidar o seu diploma e fazer o seu fellow lá fora ou fazer a sua residência lá fora também. Além disso, eu vou falar como ser competitivo no MET, ou seja, para passar na sua residência, que é chamado de sistema MET lá fora, e o que você precisa ter ou fazer para conseguir melhorar a sua competitividade, sendo pesquisas, estágios fora, práticos ou observatórios. Além disso, eu vou falar um pouquinho do que você precisa a mais para melhorar o seu currículo, já que o imigrante tem uma desvantagenzinha lá fora, já que o nosso sistema de medicina aqui do Brasil de estudo é um pouco diferente. Então, o que você precisa ter no seu currículo, como cartas de recomendação, pesquisas e estágios internacionais, se possível. Bom, para começar, vamos desenhar um caminho aqui do que você vai ter que fazer para procurar a sua aprovação e ser mais competitivo no MET. Em primeiro lugar, você vai ter que fazer as provas do USMLE, que são as provas que o americano também faz para comprovar que ele tem proficiência na medicina. Além disso, a gente faz uma prova de inglês médico também, e depois disso a gente já pode fazer a revalidação do nosso diploma para lá pelo ETFMG, que seria a comissão para estudantes de medicina internacionais. Dentro desse caminho, se você for estudante de medicina, é legal você procurar fazer observers e clerkerships atrás de cartas de recomendação e para melhorar o seu currículo, e um Research Fellow ou publicação de pesquisas de impacto aqui no Brasil mesmo. Se você já é formado, você ainda pode fazer o Observer, você não vai poder fazer mais o Clerk, mas você pode fazer a Research Fellow também, buscando publicações mais fortes ou publicações de pesquisas clínicas dentro dos hospitais que você procura o MET. Começando do começo, a primeira prova que você vai fazer é o Step 1. Essa prova pode ser feita durante a sua graduação, todas podem, aliás, e é a prova mais difícil, entre aspas. Ela é pass-fail, ou seja, você tem que, ou você passa ou você não passa. Em geral, você tem que acertar 60% a 65% da prova para ser aprovado. É uma prova bem grande, 320 questões em 8 horas, em bloquinhos de 40, com um descanso ali de 1 hora, que você pode gastar como você quiser. Essa prova vai pegar todos os aspectos do ciclo básico, então o americano costuma fazer essa prova entre o primeiro e segundo ano da graduação deles, que demora 4 lá fora, e dentro do ciclo básico ela vai abranger bioquímica, anatomia, biologia molecular, histologia, essa parte que é básica mesmo, por isso que ela é tão difícil, além das questões pra caramba. E a minha recomendação de estudo é pelo First Aid, que é esse livro aqui. Eu gosto muito do First Aid porque ele é um grande compilado de resumos de tudo que cai na prova. Ele é escrito tanto por estudantes de medicina que passaram no USMLE, quanto médicos, e ele é super bem revisado e ele traz para você resumos muito bem feitos sobre todos os temas e de uma forma com mnemônicos e coisas que vão te ajudar a lembrar, já que o Step 1 é conhecido por ser uma prova de decoreba, basicamente. Além do livro, é bom você usar um banco de questões. O melhor e mais conhecido é o Word, não é propaganda, é o melhor mesmo. Flashcards, que seria o Anki. Em geral, a gente usa muito o Anki para fazer aquela revisão o tempo todo e ter na mente, já que é uma prova que, em geral, é bem decoreba. É importante dizer que, apesar do Step 1 ser pass-fail e não ter uma nota de fato, se você não passar de primeira, sua chance de ser aprovado em uma residência lá fora de alto grau, uma residência muito boa, abaixam bastante, porque isso fica no seu record que você não passou de primeira. A segunda prova que você vai fazer é o Step 2 CK, ou seja, Clinical Knowledge. É uma prova bem clínica, então são casos clínicos, fisiopatologia, tratamento de doenças. Costuma ser uma prova muito mais fácil e diferente do Step 1, que leva de 6 meses a 1 ano e meio para você estudar tudo e ir com confiança para a prova, o Step 2 já consegue ser feito. O Step 2 já consegue ser feito em menos tempo, de 3 a 6 meses é suficiente, porque não é uma prova tão difícil. Entretanto, é uma prova que pontua. E se você busca uma residência de alto grau também, você precisa ter uma pontuação bem alta. São provas, as duas provas têm uma aprovação bem alta, então, em geral, 80% dos imigrantes conseguem fazer e passar
por essas provas, mas o Step 2 é o grande filtro, porque ele tem essa parte da pontuação, e as pontuações para residências boas são bem altas. Residências competitivas, quando eu digo boas, são cirurgias, na grande maioria, tanto se você quer fazer a geral e depois aplicar para as outras, tanto se você quer fazer direto, que é uma possibilidade nos Estados Unidos em alguns lugares, de você fazer, por exemplo, cirurgia torácica de uma vez em 7 anos, por exemplo. Quanto mais assim, mais difícil de passar. Depois de ter feito essas duas provas, você vai ter que fazer o OET, que seria a prova de inglês médico. Ela não costuma ser muito difícil, você pode falhar nessa prova, que ela não vai pesar no seu currículo você ter falhado dessa a primeira vez, e alguns lugares nem fazem questão que você tenha para você prestar o match. O Step 3 não é necessário para todas as residências, e normalmente você faz ele depois da graduação, mas para muitos lugares ele vai ser necessário e é um bônus para o seu currículo, então você pode fazer também. Com as provas em mãos, você pode ir no CFMG e com as traduções juramentadas do seu diploma aqui e histórico, entre outras coisas, você pode fazer ali a sua conversão do seu diploma para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não pode trabalhar sem ter uma residência, então só ter revalidado, em geral, não vai te servir de muita coisa. Para o Fellow até pode, sendo que alguns programas ali não vão precisar diretamente do Step 1 para te aceitar como Fellow. Existem outros pathways que você pode fazer tendo residências aqui para ela ser reconhecida lá fora, mas é bem mais difícil. Em geral, é mais fácil só fazer a residência de novo. O custo dessas provas também costuma ser um pouco elevado. Em geral, elas custam em torno de $1.000 com as taxas, cada uma. Então, como eu disse, em geral, é melhor você ir com certeza que você vai passar, para você não perder dinheiro e para você não ficar com o seu currículo manchado. Com isso, você vai aplicar no MET, que é o sistema de aceitação em residências lá. É bem unificado, eles não têm uma prova em cada faculdade, eles vão pela pontuação e pelo que você tem de histórico, e nesse histórico vão entrar cartas de recomendações, que você, em geral, tem que conseguir fazendo Observers ou Clerks ou Research Fellows, o que for, que são os estágios que eu comentei lá no começo, e ter as pontuações elevadas nessas provas. As cartas de recomendação, por exemplo, somam 33% da pontuação final que você tem, e você pode escolher diversos programas para aplicar, e você escolhe por ordem de quero mais ou quero menos. Entretanto, como você vai prestar primeiro no quero mais para o quero menos, as vagas são limitadas, então existe a chance de, como você pôs uma faculdade que te aceitaria no quero menos, se alguém entrar antes de você, você vai perder a vaga, mesmo que você conseguiria passar ou tivesse notas melhores que eles antes. Em geral, o caminho é esse, é um caminho complexo, são provas, o Step 1 em particular, difíceis e que você precisa ter um tempo de estudo considerável para cada uma. Então, entre 6 meses e 1 ano ou mais para o Step 1 e de 3 meses a 1 ano para o Step 2. Além disso, o que você precisa ter no seu currículo para aumentar a sua chance de ser aprovado? Para o imigrante, em geral, a gente precisa ter mais publicações e mais coisas do que alguém que fez medicina lá. E para isso, durante a sua graduação, é legal você ir atrás de estágios. Os estágios, em geral, são de graça. Os clerkships, que são os estágios mãos na massa e que são os que vão te dar cartas de recomendação mais fortes e que vão valer mais, eles podem ser pagos ou não. E, em geral, eles precisam do Step 1. Eles só podem ser feitos no 6º ano da sua graduação, então você tem tempo para fazer tudo durante a faculdade. Não é todo clerk que precisa de Step 1, então mesmo que você ainda não tenha feito, se você está no 6º ano, você pode tentar aplicar. E acima do clerk, a gente tem o Sub-I, que seria o Sub-Internship. O interno lá seria o PIG-1, ou seja, o residente de primeiro ano. E no Sub-I é onde você tem as melhores oportunidades mesmo, é onde você precisa ter para você ser... se você tiver uma carta forte de um Sub-I, as suas chances de serem aprovadas numa residência forte são muito maiores. Para residências super concorridas como ortopedia e neurocirurgia, o número de artigos ou abstratos que você tem que ter publicado são bem altas, então assusta um pouco, mas não é impossível. Fazendo um Research Fellow, você consegue publicar mais de 10 artigos normalmente, e é por isso que desde o começo da faculdade você tem que ir atrás de publicação científica de impacto. Nisso, no Brasil, a gente tem vários grupos que fazem pesquisas de impacto,
E quando eu digo pesquisas de impacto, tem que ser pelo menos uma meta-análise. Relatos de caso não têm tanto peso, por exemplo. Pesquisas clínicas vão ter bastante peso, por exemplo, mas são mais difíceis de serem feitas. Então, se você tiver a oportunidade de participar de meta-análises e publicá-las para fora, principalmente em revistas que indexam na PubMed, as suas chances aumentam também. Se você tiver a oportunidade de publicar em congressos internacionais, você também tem que pegar essas oportunidades, porque eles também contam dentro ali do seu currículo para o match. Sobre os estágios, é bom tentar fazer desde o começo da faculdade. O observership, que seria o estágio mais simples que tem, que seria mais observacional, apesar da gente saber que na prática você vai poder pôr a mão, simplesmente, principalmente se for numa parte mais clínica. Na parte cirúrgica é um pouco mais difícil, mas acontece. Eles são mais básicos porque você não vai ter poder real de fato de ser avaliado em geral, mas é possível sim conseguir cartas de recomendação em observers. Eu consegui cartas de recomendação no meu, por exemplo, e você consegue observers em geral em lugares muito melhores, porque é mais fácil de conseguir. Eu fiz o meu observership num dos hospitais de Harvard, por exemplo, e uma pesquisa de verão lá. Pesquisas de verão não são a mesma coisa que Research Fellows. Research Fellows, em geral, duram de 6 meses a 1 ano. Então, se você quer fazer durante a faculdade, provavelmente você vai ter que trancar. Nada te impede de fazer depois. Em geral, é um estágio gratuito também. Inclusive, você pode receber bolsas no Research Fellow, né, para ficar lá e ganhar um dinheiro com isso enquanto você está pesquisando. Mas, em geral, você pode fazer dentro ou fora da faculdade. E você consegue grandes instituições também, principalmente se você já tiver feito uma pesquisa ou outra aqui no Brasil. A gente tem uma aluna que faz um research em Yale no momento, e ela tinha 4 ou 5 publicações quando foi aprovada. Então é uma faculdade de nome mundial e que não precisou de muita coisa para ela ser aprovada no Research Fellow dela lá. Os clerkerships e os sub-Is, que são vertentes dos clerkerships, são os estágios pagos. Ambos só podem ser feitos no 6º ano. Não é só pagar para ser aprovado, você tem que fazer toda uma prestação para você ser aprovado. E em muitas faculdades você não vai conseguir fazer, porque em geral as faculdades no Brasil não têm o Visiting Medical Students, que é o VSLO. No Brasil, de cabeça, eu vou lembrar do Einstein, que tem desde a primeira turma, e algumas grandes federais, acredito que a USP tenha também. Mas não é todo lugar que precisa do VSLO. Yale, por exemplo, não pede nem o Step 1, nem o VSLO, então você pode fazer o seu clerk lá. Em geral, ele custa entre $1.000 e $3.000 por mês para você fazer, e um mês costuma ser necessário. Costuma ser suficiente para você conseguir o que você quer lá. É um estágio prático, então ele vai depender de você, e nada garante que você vai conseguir uma carta de recomendação fazendo isso. Para você conseguir a sua carta, você tem que ser proativo e participativo e bom, basicamente. Pelas pessoas que conhecemos, que ajudamos a fazer o clerk, todas conseguiram cartas, e, como eu disse, eu consegui cartas no Observer e no Research que eu fiz. Então, são coisas que vão fortalecer bastante o meu currículo, já que as cartas em si já valem 30% da sua nota lá. Fora isso, fazer esses estágios faz com que você tenha o network necessário para a segunda parte do match. Depois que você dá o seu match na instituição, você vai ter entrevistas, você consegue entrevistas, que seria a segunda parte, e na entrevista eles vão te perguntar uma centena de coisas. Em geral é uma conversa querendo saber por que você quer estar lá, o que você vai querer fazer, como é que você se vê depois que você fizer lá, qual que é o seu futuro ali, por que você quis fazer medicina, um pouco da sua história, sabe? E são essas coisas que vão chamar a atenção deles. Se você tiver networking, conhecer pessoas no hospital tendo feito observers, pesquisas ou clerks lá dentro, é mais fácil de você ser aceito, porque quem aprova ali é um board de médicos que vão selecionar depois da entrevista quem vai ser aceito ou não. Mas, para isso, você tem que dar o match. E para dar o match, você precisa ter essa porrada de coisas no seu currículo. Se você pretende fazer uma residência competitiva, como são as cirurgias, principalmente ortop, neuro e cardio, é legal que você comece a publicar o mais rápido possível para que você consiga uma quantidade considerável de artigos e seja aprovado mais fácil, consiga a sua entrevista mais fácil. Em geral, o Regular Pathway, que é o caminho pelo SMLE,
é esse. Eu vou trazer mais vídeos explicando outros pathways possíveis para você fazer tanto residência quanto fellow lá fora. Em geral, eles são mais complicados e dependem de outras pessoas também, mas é super possível. Acredito que eu expliquei tudo que eu precisava explicar de uma forma resumida. Se ficou dúvidas, eu vou fazer vídeos sobre cada bloquinho em específico, então fica de olho aí e se inscreve. Se você ficou com dúvidas, não deixa de deixar um comentário aqui no vídeo, eu tento responder todo mundo. E se você quer fazer estágios lá fora, por qualquer um que seja, me manda uma mensagem, porque a gente tem um grupo, uma comunidade para fazer estágios e pesquisa lá fora. Em geral, todo mundo foi aceito, então até agora a gente tem 100% de aprovação. Então, se você quer ser mais um desse, entrar para essa família, me manda uma mensagem lá no meu Instagram ou aqui no YouTube mesmo, e eu faço essa ponte para vocês. Enfim, o vídeo desse foi hoje, espero que eu tenha ajudado, tirado algumas dúvidas que vocês podiam ter sobre como fazer para revalidar para fora. É um caminho totalmente possível, como eu disse, as aprovações são bem altas, na média, né? A média de aprovação é bem alta, então com um pouco de perseverança você consegue passar lá fora e fazer a sua residência sonhada nos Estados Unidos.